Prédio em ruínas, invadido pelo mato, sem portas ou janelas, abrigava uma cápsula de Césio-137. Nos 3 anos em que permanecera abandonada, a cápsula não fora objeto de nenhum ato de fiscalização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Roberto e Wagner encontraram um aparelho radioterápico contendo a cápsula de Césio-137. A partir desse momento, iniciou-se a tragédia que ocorreu em 1987, em Goiânia. 249 pessoas apresentaram contaminação interna ou externa. Infelizmente, houve 4 óbitos. Apesar desse evento ter ocorrido por consequências do contato com o Césio-137, esse radioisótopo foi amplamente usado na medicina nuclear. Por exemplo, ele pode ser usado na branquiterapia, que é um tratamento para câncer. Aí vem a pergunta: como algo que salva pode também matar? Além disso, estamos expostos à radiação o tempo todo em nossas vidas. Por exemplo, o Sol emite radiação e uma série de alimentos possuem isótopos radiativos, como batata doce, espinafre cru, bananas e alguns tipos de feijão. Além disso, no nosso corpo, nós temos carbono 14, que é um isótopo radioativo. Estamos sujeitos à radiação o tempo todo, mas quando ela é um problema? E o que realmente acontece quando nós somos irradiados? Essa é a pergunta norteadora desse vídeo. Para isso, vamos olhar para 4 níveis de ação da radiação nos nossos órgãos, tecidos e células. Mas primeiro, a gente deve entender o que é a radiação, para depois vermos como ela age no nosso organismo. Então, o que é a radiação, afinal? A radiação é, primeiro de tudo, uma forma de energia em trânsito. A radiação pode ser classificada como corpuscular ou ondulatória. As radiações corpusculares são compostas de partículas atômicas ou subatômicas energéticas com massa. Por outro lado, a radiação ondulatória é uma onda eletromagnética. Os diferentes tipos de radiação possuem diferentes efeitos no corpo. Para isso, nós podemos olhar para outra classificação, que divide a radiação entre ionizante e não ionizante. A radiação ionizante, como o nome diz, tem a capacidade de ionizar um átomo, arrancando um elétron. Para isso, é necessário que a radiação tenha mais energia que a ligação dos elétrons com o seu núcleo. A radiação não ionizante possui baixa energia. As ondas de rádio são exemplos da radiação não ionizante. A radiação ionizante é a que será discutida nesse vídeo. Lembre-se que ela tem o poder de ionizar um átomo. Agora que entendemos o que é radiação, podemos olhar para os 4 níveis de ação dela no nosso corpo. Vamos começar pelo último. Esse é o estágio mais longo. Nele surgem efeitos bioquímicos e fisiológicos, com alterações morfológicas e funcionais dos órgãos. Na radioterapia, o objetivo é que a radiação danifique o DNA das células cancerosas. Essas células danificadas param de se dividir ou morrem, e em seguida são eliminadas pelo corpo. Por exemplo, uma pessoa com câncer de mama poderia receber 40 grays distribuídos em 15 sessões. O gray é uma unidade de medida de radiação a ser incidida no organismo, mas a gente já vai falar disso mais pra frente. No caso de acidentes, muitas pessoas desenvolvem o que os especialistas chamam de síndrome aguda da radiação. No acidente de Goiânia, as pessoas que ficaram expostas a grandes quantidades de radiação em um curto período de tempo desenvolveram essa síndrome. Os 4 óbitos de Goiânia tiveram uma dose absorvida de 2 a 6 grays. Mas afinal, quanto é um gray? Para entendermos isso, temos que olhar para algumas coisas mais conceituais, relacionadas à unidade de medida. Os especialistas utilizam 2 grandezas que são muito importantes. A dose absorvida é uma grandeza que é definida como energia média cedida pela radiação ionizante à matéria, por unidade de massa dessa matéria. O gray é uma unidade de dose absorvida, que equivale a 1 joule por quilograma. Os especialistas definem ainda outra grandeza, denominada dose equivalente. Para obtermos a dose equivalente, multiplicamos a dose absorvida por um fator numérico adimensional chamado fator de qualidade. Assim, se multiplicarmos 1 gray pelo fator de qualidade, obtemos 1 sievert. Para entendermos a dimensão desse valor, podemos compará-lo a bananas. A radioatividade da banana provém do isótopo potássio 40,
que decai normalmente para cálcio 40 por emissão de partículas beta. Ao comer uma banana, uma pessoa recebe 0,1 microsievert. Fazendo algumas aproximações e simplificações, podemos voltar aos dados anteriores. Poderemos chegar que 1 Gray vezes o fator de qualidade é igual a 1 sievert, que é igual a 1 milhão microsieverts, que é igual à radiação emitida por 10 milhões de bananas. A partir disso, podemos fazer uma série de comparações. Por exemplo, um raio-x do tórax pode corresponder a uma dose emitida por cerca de 200 bananas. Como vimos anteriormente, os seres humanos estão constantemente expostos à radiação, mas ao todo recebemos uma dose pequena. A dose anual média que o ser humano recebe, que é chamada de radiação de fundo, corresponde à dose emitida por 24 mil bananas. Voltando para a síndrome aguda da radiação, os óbitos de Goiânia tiveram doses entre 2 e 6 grays, isto é, o equivalente à dose emitida por 20 milhões e 60 milhões de bananas. Por outro lado, a pessoa com câncer de mama receberia o equivalente à dose emitida por 400 milhões de bananas em 15 sessões. Como você pode perceber, esses valores são muito maiores do que os que somos expostos anualmente. Beleza! Agora que entendemos um pouco melhor as unidades de medida, podemos nos questionar como a radiação danifica o material genético. Para isso, devemos olhar para o terceiro estágio, que se caracteriza por uma natureza química. A radiação pode atuar de duas formas. Ela pode ocorrer por mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com moléculas importantes, como a de DNA. A radiação comumente afeta o material genético. Ele pode sofrer uma mutação, que seria a perda ou a transformação da informação genética contida no DNA, ou uma quebra, que é a perda da própria integridade física do material. A radiação pode agir também por mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula de água, formando radicais livres, que podem atacar outras moléculas importantes. Mas o que são radicais livres? Radicais livres são um grupo muito vasto de espécies químicas muito reativas com potenciais de associação com outras espécies químicas. Os mecanismos de formação desses radicais são muito diversos. Tudo bem, a radiação danifica as moléculas importantes, ou produz radicais que podem danificar as moléculas importantes. Como acontece a formação desses radicais livres? Para entendermos isso, temos que olhar para o segundo nível, que é físico-químico. Ele se refere justamente ao rompimento das ligações químicas das moléculas que sofrem ionização, com a formação de radicais livres. Mas o que faz o rompimento das ligações químicas? Desculpa ficar te falando, para entendermos isso, temos que voltar a um estágio, mas prometo que esse é o último. Tudo começa quando algum tecido humano é irradiado. Aí temos o primeiro estágio. Esse estágio é caracterizado pela excitação e pela ionização. O estágio é físico e é onde ocorre a excitação dos átomos no corpo. A absorção de energia da radiação deixa a órbita dos átomos mais energética. Nesse estágio, ocorre também a ionização. A ionização é um processo em que átomos, ou um grupo de átomos neutros, são carregados eletricamente, isto é, adquirem carga elétrica. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a perda de um elétron. Lembra que eu falei lá atrás que a gente ia discutir a radiação ionizante? Que é a que tem a energia suficiente para ionizar um átomo? Então, como você deve ter reparado, todos os níveis descritos aqui são consequências da ionização dos átomos. A radiação ionizante, portanto, é a que tem o poder de desencadear esses efeitos. Na radioterapia, as fontes de radiação são usadas de forma controlada e segura, com o uso de equipamento de proteção radiológica. Isso permite que a exposição à radiação seja feita de forma monitorada e com propósito médico. Quando há falta de cuidado, incidentes como o de Goiânia podem acontecer. As fontes radioativas são coisas que trazem um potencial enorme, para o bem e para o mal. Desse modo, é necessário muito cuidado e muita responsabilidade. Os cientistas, os governos e as instituições exercem um papel fundamental em garantir que as pessoas possam se beneficiar da radiação e não se prejudicar. Obrigada pela atenção.